são considerados os cavaleiros mais poderosos de todo o reino. E são escolhidos a dedo para proteger o rei e sua família real. Eu tô falando do que, você sabe, né? Não é Cavaleiro do Zodíaco, caramba! Fica nesse vídeo aqui que você vai saber qual cavaleiro que eu tô falando. Os cavaleiros. Fala pessoal, tudo bem? Panela Nerd no ar mais uma vez, e sim, eles são os cavaleiros mais fortes de toda Westeros e são escolhidos 7 para representar todos os 7 reinos que compõem todo o reinado de Westeros. E sim, eu estou falando da Guarda Real de Games of Thrones, ou da Guerra dos Tronos no livro. Quem acompanhou a sua série de Games of Thrones conheceu um pouco sobre essa Guarda Real. Teve vários momentos, mencionaram cavaleiros poderosos que compunham essa ordem real que protegia o rei e sua família real, e eles eram juramentados a isso. Ou seja, não importa o que acontecesse, não importa a ordem, o rei mandava, eles cumpriam. E para ser um integrante dessa ordem, não bastava só comer o refrigerante não, pessoal. Tinha que ser a nata da nata, tinha que ser um cavaleiro poderoso, o cara tinha que ter um bom treinamento, ser um cavaleiro juramentado sobre os 7 deuses que compõem e era a religião ali de toda Westeros. A maior parte de Westeros, pelo menos, né? Eles não poderiam constituir família, ter uma esposa, ter filhos e também não tinham terras. Eles abdicavam de tudo para ter um único propósito em específico: proteger o rei. Logo quando começa a saga de Games of Thrones, nós vemos na série, isso eu estou falando da série, mas eu vou entrar um pouco nos livros também. Nós vemos mais Jaime Lannister e Barristan Selmy, que era conhecido como o Ousado. Era um ótimo cavaleiro, muito habilidoso, apesar de sua idade avançada. Ele mostrou na série do que ele era capaz e era muito forte. Não só pelas suas habilidades, mas por ter vivido em outros reinados. E Jaime Lannister também era mostrado e contado a história sobre ele, que ele com 15 anos de idade acabou pegando e sendo juramentado como cavaleiro real. Claro que teve uns motivos pessoais pelo ele, segundo Targaryen, ter colocado ele na guarda real. E era de certa forma uma afronta para Tyrion Lannister, e foi proposital isso. Mas essa intriga e do porquê o motivo que o Aerys Targaryen ter colocado o Jaime Lannister como um de seus cavaleiros juramentados para afrontar o Tyrion Lannister, eu vou contar em algum outro vídeo futuramente, beleza? A propósito, você já é um cavaleiro juramentado aqui no Panela Nerd? Do que está falando? Ainda não? É fácil, é só você deixar o like e também aproveita para ativar o sininho e se inscrever no canal, porque vira e mexe eu vou estar trazendo algumas coisas de Westeros aqui também, ainda mais com a nova série da HBO que está vindo aí, da Casa dos Targaryen, a Casa dos Dragões, que vai trazer muita coisa, e a trama dela, de certa forma, tem muito a ver com Guarda Real. Eu vou falar um pouquinho aqui. Então fica aí, é importante você assistir isso para você já começar a degustar um pouquinho do que vai vir nessa série aí. Bem, como eu estava falando, eles eram cavaleiros juramentados que serviam por toda a sua vida, ou seja, até a morte. A ordem deles era de ficar ao lado do rei, defendendo ele, protegendo de todo qualquer problema que viesse à tona no reinado, ou então até mesmo tentativas de assassinato, que foi um dos motivos que fez com que fosse criada essa guarda real. Então eles estariam lá presentes para auxiliar ao rei tudo que ele necessitasse. E como foi criado isso? Não sei. Eu não podia falar deles sem mencionar Aegon Targaryen, o grande conquistador de toda Westeros. Foi ele que fundou a cidade de Porto Real, juntamente com suas 2 irmãs e esposas. Vocês sabem que os Targaryen tinham esse costume que vinha da antiga Valíria de se casarem com membros da própria família para manter o sangue real ali entre eles. Depois de um certo período que ele conseguiu conquistar toda Westeros, entre aspas, porque ele não tinha conseguido conquistar Dorne de jeito nenhum, apesar de Dorne ele ter ido lá, sitiado, ido com um terror negro, Balerion, que era um dos maiores dragões da casa dos Targaryen, e sitiado a cidade após a morte da Rhaenys Targaryen, ele mesmo assim não conseguiu conquistar Dorne. E o que aconteceu? Após os anos passando com o tempo, o povo de Dorne sempre ia e mandava seus assassinos, mercenários para tentar matar o rei. O Aegon sempre tinha problema com eles. E chegou um momento em que a própria irmã dele, a Visenya, irmã e esposa, né? É complicado isso. Falou para ele: você não pode ficar assim, você tem essa guarda aqui muito chucra, eles não te ajudam em nada, você vai acabar morrendo. O que ela decidiu? Ela deu a ideia para ele de criar uma guarda real, onde eles iam escolher os melhores cavaleiros de toda Westeros, e iam ser compostos por 7 integrantes.
O Aegon Targaryen gostou da ideia e deixou tudo a cargo dela, ela que fez tudo. As palavras que eles proferem para se tornarem cavaleiros da Guarda Real, isso foi tirado com base no juramento da Patrulha da Noite. Ela pegou o juramento da Patrulha da Noite, que na época existia, e decidiu só adaptar algumas coisas para a Guarda Real. E eles tinham que ser não só cavaleiros, mas tinham que ser extremamente cavaleiros juramentados, extremamente habilidosos, e aí eu acredito que eles devem ter feito testes com eles, e fiéis ao rei. Até mesmo nos conselhos, geralmente um dos cavaleiros da Guarda Real estava presente, geralmente, e um deles sempre era escolhido como grande capitão da Guarda Real. Ou eles escolhiam um deles que era mais sênior, o cara que era mais experiente em batalhas, ou então o mais habilidoso. Mas o ideal é que fosse que ele tivesse as duas qualidades. Ao longo das histórias dos Cavaleiros da Guarda Real, que são escritas num livro chamado de Livro Branco, em que o grande capitão da Guarda Real geralmente descreve e comenta sobre cada um deles, dos feitos que eles tiveram, de coisas grandiosas que eles representam, para ficar documentado. E até um exemplo de testemunho para os futuros Cavaleiros da Guarda Real que iriam por vir. Tanto no livro quanto na série adaptada da HBO, nós vemos Barristan Selmy, que era o grande capitão da Guarda Real, e logo depois passou a Jaime Lannister, quando ele foi dissolvido pelo breve período de reinado do Joffrey Baratheon. Apesar de que ele fez um negócio que não foi muito legal. Ele destituiu o Barristan Selmy de capitão e ficou muito puto. O cara ficou puto com isso, porque ele imaginava que, pô, eu vou morrer, ele só tinha aquilo, ele ia morrer defendendo o reino. Por isso que ele ficou tão revoltado, virou as costas para ele e decidiu seguir outro rei, e vocês sabem o que aconteceu. Eles também eram conhecidos como espadas brancas ou mantos brancos, porque eles usavam toda uma vestimenta branca, tinha uma capa branca de linho, dourada, e geralmente as armaduras deles ao longo dos tempos foram mudando. Se vocês repararem numa lembrança que nós tivemos o privilégio de ver, logo depois da guerra, até 2 cavaleiros da Guarda Real morreram junto com o príncipe Rhaegar Targaryen na Batalha do Tridente, mas existiam outros 3 que não morreram ali. Eles tinham uma missão que o próprio Rhaegar pediu para eles fazerem, que foi no caso na Torre da Alegria, que não foi muita alegria não, principalmente pro Ned Stark. Ele tinha ido lá para resgatar a irmã dele, Lyanna Stark, que supostamente tinha sido sequestrada e violada pelo Rhaegar Targaryen, que depois nós vimos que não foi bem assim, né? Ela estava lá por livre e espontânea vontade, dando à luz a um bebê. Que pra quem não assistiu a série sabe de quem que eu tô falando. Ou será que não? Um ponto interessante na série e que rebate com o livro, na batalha da série nós vemos uma incrível luta entre o Arthur Dayne, que é a espada da manhã, e o Oswell Whent, que também era um grande cavaleiro da Guarda Real. E ali você vê que a armadura deles era toda branca, mas tinha o símbolo da casa dos Targaryen, que é aquele dragão de lado com 3 cabeças, que representava no caso o Aegon Targaryen e suas 2 esposas. Nessa batalha ali, na série, é mostrado que somente o Arthur Dayne e o Whent estavam na batalha e enfrentaram o Ned Stark, mais o pai da Meera, mais 4 cavaleiros ali, se eu não estou enganado. Então eram 6 contra 2, e nós vimos o show que foi o negócio com os cavaleiros. Ali você vê um pouquinho de como a Guarda Real era naquele período, né? Porque depois, avançando a história de Westeros ali, com a troca de vários reis consecutivamente, que vem depois o Joffrey, depois vem o Tommen, depois vem o Cersei, nós vimos que foi decaindo assim o conceito de escolha dos cavaleiros ali, que o Jaime também reclama isso para a irmã dele. No livro ali, o grande comandante da Guarda Real daquela época era para estar ali também. Ele morreu ali juntamente com Arthur Dayne, o Gerald Hightower, que era conhecido como Touro Branco, era para estar ali naquela batalha. E no livro, o Ned, no momento, conta que não eram só os 6, eram 8 contra os 3. E os 3, só sobrou 2 aqui daquela batalha, galera. Só sobrou 2. O Ned, e se eu não estou enganado, foi o pai da Meera. Cara, não precisa nem falar nada. Os caras eram terríveis, os caras eram casca de ferida. E antes que você esteja querendo me perguntar aí nos comentários se o mesmo golpe funcionava 2 vezes com o mesmo cavaleiro contra a Guarda Real, não funcionava, filho. Se você errasse o golpe, era tiro e queda, 7 palmas abaixo de Westeros. Tá, Joey, você falou que é Guarda Real, você falou quem são eles, mas você não disse ainda o que isso tem a ver com a nova série da HBO que vai falar dos Targaryen. Pessoal, se você não conhece o livro, eu já vou dizendo pra você. Os livros têm um conteúdo muito mais abrangente da história. Eles têm personagens que foram cortados da série com suas respectivas visões dos acontecimentos de Westeros. É muito legal, é mais completo para você entender mais a história. Eu arrisco a dizer que tem situações, eu ainda tô lendo, eu não li tudo não.
Eu tô no quarto livro, se eu não tô enganado. Mas existem situações ali que são totalmente diferentes e dá um contexto totalmente diferente para a história. Então, se você odiou o final da série, eu recomendo demais para você ler os livros, que eu acredito que eu até vou me impressionar. Teve coisas ali que eu fiquei impressionado. Aquele período onde vai acontecer a Dança dos Dragões, também conhecida como uma das maiores batalhas entre membros da própria família Targaryen, pelo poder e pela coroa de todo o Westeros, existia um cavaleiro branco que era comandante da Guarda Real, que era o Criston Cole. E ele, o que acontece? Dado o período em que o rei da época havia falecido, ele tinha deixado instruções para que sua filha primogênita ficasse no governo. Ele queria que ela ficasse no governo. Seu nome era Rhaenyra Targaryen. Em vez de apoiar a filha dele, ele apoiou o filho do falecido monarca, que era o Aegon II Targaryen. Então ele apoiou ele e disse que ele tinha que ser o rei. E aí a treta começou, a família Targaryen acabou se dividindo em duas facções, e aí começou a guerra entre eles, que acabou de forma bem trágica e bem penosa para a própria família Targaryen, que eles saíram muito enfraquecidos depois dessa batalha, porque muitas pessoas morreram, principalmente integrantes da família dos Targaryen, e vários dragões morreram também nesse período. Por isso que eu disse pra vocês que um integrante do Cavaleiro da Guarda Real, a Guarda Branca, eles têm o intuito de proteger a Guarda Real. No caso desse, ele acabou fazendo e dado início a esse conflito entre os próprios Targaryens. E ele também foi conhecido e é conhecido até hoje pelos Cavaleiros Brancos como Criston Cole, o Fazedor de Reis. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de uma parte importante e fundamental do mundo de Westeros, do mundo do George R.R. Martin. Conclusões minhas, conclusões finais aqui do Panela Nerd. Os Cavaleiros da Guarda Real, eu acho eles muito badass, muito legais. Eles eram de uma nata muito diferenciada de cavaleiros no período deles, cada um com suas habilidades, com suas armas, eram espadas, mas eles tinham cada um sua forma de lutar. Eu acho muito legal isso nas Crônicas do Gelo e do Fogo. A propósito, talvez vocês vão pensar assim: puta, eu curto o Jon Snow, eu curto o Eddard Stark, eu curto o pessoal do Norte. Não tem Cavaleiro do Norte que era Cavaleiro Juramentado da Guarda Real? Então, eu tenho que pesquisar um pouco mais para ver isso, mas pelo que eu sei da história de Westeros, geralmente quem era cavaleiro juramentado, que era consagrado cavaleiro em Westeros, tinha que ser aqueles que seguiam a tradição e os costumes religiosos dos 7 deuses que eles cultuavam. E o povo do norte, eles não acreditavam nisso, eles cultuavam os deuses antigos, os deuses que eram dos antigos nortenhos, então eles não tinham cavaleiros. Você pode reparar que eles não mencionam muito um cavaleiro do norte. Não tinham, eles eram bravos guerreiros, muito habilidosos, isso eu não tenho dúvida, mas eles não tinham assim um cara pra eles falar: esse cara é o cavaleiro aqui do norte, entendeu? Ainda mais, mesmo você achando que o Eddard Stark era um cavaleiro, não, ele não era, ele era um puta de um guerreiro, foi mão do rei brevemente por Robert Baratheon, ajudou ele no conflito da rebelião do próprio Robert Baratheon, da revolta do Balon Greyjoy também, mas eles não eram considerados cavaleiros. Mas, cara, o cara era muito da hora, não tem nem o que falar. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo Panela Nerd, vídeo um pouco diferente, entrando um pouco sobre séries. Pessoal, pode deixar séries aí que você acha legal, medieval, ou alguma outra série que você acha interessante eu estar trazendo aqui, comentando, que eu vou deixar de curtir, beleza? E logo vou estar trazendo, vou esperar um pouquinho de sair episódios do Cavaleiro da Lua, pra eu estar trazendo alguma coisa pra vocês, beleza? Que minha agenda tá um pouquinho apertada. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até mais!